Vem cá que eu vou pegar e vou te entregando. Boa noite. Chegando em casa agora para fazer essa live aí com vocês. Plena segundona, 9h10, né? Atrasei uns 5 minutinhos. E só para avisar que a gente vai fazer essa live aí toda segunda, às 9h07, tá? 9h07 da noite, às 21h07. Nós vamos fazer ela todas as segundas. Em alguns momentos será eu, em outros eu vou convidar alguns colegas, tipo uma entrevista, um bate-papo, colegas de várias áreas, tá? E eu quero a sugestão de vocês, independente da especialidade, seja psiquiatra, cardiologista, nutricionista, mas eu quero sim a orientação de vocês. Eu vou ligar o ventilador, tá um pouquinho quente aqui, tá chovendo em Belo Horizonte. E a gente vai falar pouco não, muito, sobre o desafio detox. Para algumas pessoas... Tá todo mundo me ouvindo? Dá um ok aí se todo mundo estiver me ouvindo. Ótimo. Desafio Detox que iniciou tem uma semana, deixa só dar 100 pessoas. Pronto, 100 pessoas. Eu vou anotando aqui as dúvidas, tá? Então, no dia alopécia, né, queda de cabelo, vocês enviaram a pergunta. Então, no dia 6 de janeiro, ou seja, há 2 semanas atrás, a gente iniciou o projeto Desafio Detox, onde o objetivo era poder ajudar o máximo de pessoas possível a emagrecer, a desintoxicar, a melhorar a qualidade de vida, saúde e autoestima. Foi enviado algumas orientações quanto à alimentação, quanto ao uso de chá, de suco, cardápios, jejum intermitente. Foram feito o cadastro aí de 6.000 pessoas aproximadamente, do Brasil inteiro. Vocês podem continuar enviando as dúvidas que eu tô anotando aqui, tá? Onde eu pude deixar nos destaques do meu Instagram todas as orientações sobre esse projeto Detox. Algumas pessoas perderam 5 quilos, outras 9, e recebi mensagens de até 10 quilos. Algumas conseguiram fazer muito bem na primeira semana, na segunda desviou um pouquinho o foco, mas algumas conseguiram realmente, durante 2 semanas, seguir corretamente todo o protocolo. Porém, em um determinado dia, em questão de 20 minutos, eu recebi mais de 100 mensagens por direct. E todas essas mensagens falando que não tinha conseguido realizar o projeto adequadamente, né? Não conseguia acessar, etc, etc, etc. E por esse motivo, eu vou deixar aberto por 1 semana, a partir de hoje, quando a live acabar, nos destaques, todo o projeto Desafio Detox, para quem não começar, para quem teve bons resultados, manter esse protocolo, para que consiga continuar perdendo peso ou até mesmo sustentar o peso adquirido. Então eu vou publicar como é o desafio, sobre o jejum intermitente, os protocolos que a gente sugeriu, sobre o suco, sobre o shot, sobre o plano alimentar para vegetariano ou vegano, para as pessoas que comem proteína animal, os exercícios físicos para quem deseja iniciar atividade física. Então eu vou deixar tudo disponível para vocês, seja você melhor amigo, seja você seguidor ou não seguidor. Peço somente que compartilhe com o máximo de pessoas o possível para tentar
espalhar esse projeto, esse desafio aí, que é gratuito e que com certeza ajudou várias pessoas, tá? Se vocês puderem enviar por enquanto dúvidas sobre o detox, porque eu vou deixar essa live salva, né, por 24 horas. E todas as dúvidas referentes à queda de cabelo na mulher, ovário policístico, compulsão alimentar, food maps, uso da sertralina, uso do GH, disbiose, eu vou falar logo em seguida, porque são as perguntas que vocês estão me enviando aí por enquanto. Cláudia, Ana, etc. Para quem não conseguiu entrar como melhor amigo, não tem problema. Como eu disse anteriormente, a gente vai disponibilizar para todo mundo para iniciar esse desafio detox nos próximos dias. Lembrando que eu vou deixar disponível por mais uma semana. Então, se você for começar, tem que ser agora. Passaram 7 dias, eu vou tirar dos destaques e aí você não vai ter mais essa exclusividade. Ok? Nesse desafio detox, pessoal, a nossa nutricionista, comendo omelete, isso aí, Jonathan. A nossa nutricionista, nossa equipe de nutrição, preparou um modelo, uma orientação quanto ao low carb. Low carb, que é uma estratégia alimentar fantástica, pode contribuir no emagrecimento e até mesmo na manutenção do peso. E dependendo dos níveis hormonais, os níveis hormonais do indivíduo, dependendo do método de treino ou atividade física ou modalidade, dependendo do biotipo e do somatotipo, essa pessoa mesmo com low carb pode ganhar massa magra, tá certo? Então, você emagreceu e deseja manter, o low carb é uma excelente estratégia e vai estar disponível para todos vocês nos destaques. Hipotiroidismo, ganhar peso, engordar. Ok, eu acho que quanto ao desafio detox está bem esclarecido, né? Ficou aí 8 minutos mais ou menos. Eu vou deixar no IGTV esses 8 minutos para quem quiser acompanhar. Ok? Vamos então para as dúvidas, que são muitas que vocês enviaram. Eu vou seguir a ordem, tá ok? Quem tiver mais dúvidas vai enviando aí. Imunidade, coceira no corpo. Eu vou selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais uma dúvida pra gente abordar hoje. Ansiedade? Imunidade eu anotei. Ok, 15 dúvidas. Seguinte, primeira dúvida. Queda de cabelo na mulher. A chamada alopécia, né? Alopécia pode ser alopécia areata, que pode ser alopécia androgênica ou androgenética. Queda de cabelo que tem inúmeras causas, tá? Na medicina, geralmente a gente procura o tricologista ou dermatologista. Existem outras áreas aí da saúde onde tem alguns profissionais que têm tratado. Não vou entrar nos méritos se pode ou não pode, mas eu particularmente acredito nos bons profissionais. A queda de cabelo, ela é multifatorial. A pessoa pode ter queda de cabelo por anemia, deficiência de ferro, anemia ferropriva. Pode ter por anemia megaloblástica, deficiência de B12. Pode ter por deficiência de vitamina D. Pode ter por hipotiroidismo. Pode ter por hipocortisolismo ou hipercortisolismo. Pode ter por dermatite seborreica. Pode ter por alterações hormonais ocasionadas por endometriose, por síndrome do ovário policístico ou pelo uso de hormônios esteroidais. E quando eu falo hormônios esteroidais, é principalmente a testosterona, que se converte em seu metabólito de hidrotestosterona, que ocasiona a queda de cabelo. Para quem tem queda de cabelo, a primeira dica é procurar um profissional para avaliar. Porque em alguns casos, pessoas usam finasterida, usam espironolactona, utilizam minoxidil, utilizam Pantogar, quando na verdade o problema pode ser outro. Então, para quem tem algum probleminha na adrenal, todas essas opções que eu falei anteriormente não vão adiantar de nada. Por isso, o polivitamínico é eficiente em um, o finasterida em outro, o minoxidil em outro.
quando na verdade a gente tem que investigar. E existem exames para isso, existe a avaliação feita no consultório que pode mostrar verdades e a partir daí você tratar no foco, tá certo? Fazendo um merchan, lá na Clínica Penchel tem tricologista, tem médicos que cuidam da área, tá? Tem procedimento estético, tem intradermoterapia, mas procure aí, peça a indicação de pessoas que já fizeram algum tratamento, vai em um profissional de confiança, faça a avaliação, porque o que é remédio para alguns pode ser veneno para outros e geralmente a queda de cabelo pode ser por algum outro motivo. Não pensando em alopatia, né, não pensando em medicamento, existem inúmeras alternativas aí para usar na queda de cabelo. Sal palmeto talvez seja a maior delas, é o que tem maior quantidade de evidências, né, bem robusto na literatura, o uso de sal palmeto, tanto em estudo in vitro como em estudo in vivo. O sal palmeto que ajuda sim na redução do DHT. Além disso, existe um ácido no óleo de coco que ajuda na inibição do DHT. Existe um ativo na pimenta caiena chamado capsaicina, que também contribui aí na redução do DHT, e dentre outros fitoterápicos aí, como pingênio africano, crisina, minerais como zinco, que contribuem na redução da dihidrotestosterona. Algumas pessoas utilizam fórmulas tópicas, né, com fatores de crescimento, minoxidil, progesterona, alfa ou beta estradiol, mas aí o profissional que te avaliar prescreve e indica se o tratamento é tópico de pingar, se é injetável, se é oral ou algum outro. Mas para todo problema tem alternativa, basta você procurar um profissional que lhe avalie num todo. Compulsão alimentar, foi a segunda pergunta. Compulsão alimentar, para quem não sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Pessoas ansiosas têm uma predisposição a ter compulsão alimentar. É muito difícil tratar a compulsão alimentar. Eu não acredito que apenas a alternativa medicamentosa seja a opção. Até porque o organismo se acostuma a medicamentos. E chega um determinado momento que aquela dose de uma bupropiona com naltrexona, por exemplo, que é uma indicação para a compulsão, não é tão efetiva. E por esse motivo, algumas ideias ou condutas com a ansiedade podem ser alternativas para reduzir a compulsão. Dá um exemplo. Pessoas ansiosas ou compulsivas não podem comer com muita frequência pipoca, não podem ficar próximo de porções de azeitona, de queijo, de amendoim, porque essas pessoas compulsivas muitas vezes não estão com fome e só porque viu aquele alimento em alimentos pequenos, miúdos, em grandes porções, ele acaba comendo tudo mesmo não estando com fome. Então o foco da compulsão alimentar é justamente reeducar, seja com terapia, coach, psicólogo, e mudar determinados hábitos. Na prática eu dou muitas sugestões aos pacientes, como por exemplo, se estiver indo para alguma festa, alguma confraternização, ingerir refeições de proteína antes dessa refeição, porque a proteína dá saciedade, e tendo saciedade, a probabilidade de comer grandes porções é muito menor. Outra sugestão é sempre ter algo em mão. Se você está em um evento, água é uma boa sugestão, porque a água entra no nosso organismo, vai para o estômago, distende a região do estômago e estimula a produção de um hormônio chamado CCK, colecistoquinina, hormônio esse que controla também e reduz o apetite. Pessoas que estão em eventos, tende não ficar próximo da churrasqueira, tende não sentar próximo das porções de comida, tente não ficar próximo do garçom, tente não frequentar eventos onde o principal objetivo é só comer, 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 comer. Então todas essas sugestões vão colaborar para que a pessoa se reeduque e a partir daí se adapte a esse estilo de vida e reduza a possibilidade de compulsão alimentar. Mas apostar somente na medicação, acredito que seja um erro, tá? Das medicações aí, perguntaram sobre a bupropiona, né? Bupropiona, que é um antidepressivo aí, é um pouco inconclusivo ainda sobre qual o seu mecanismo de ação, mas acredita-se que ele tem correlação total com a produção da dopamina.
Dopamina também é um hormônio, né? Que a gente produz aí através de vários produtos, como a tirosina, como fenilalanina, são aminoácidos que estimulam a produção de dopamina. Dopamina que é um hormônio responsável pela sensação de recompensa, prazer e bem-estar. E a bupropiona com naltrexona, essa combinação, que no Brasil só pode ser prescrita no caso manipulada, porque não é comercializada a medicação em conjunto, apenas nos Estados Unidos. É uma medicação aí que ajuda muito na compulsão alimentar, mas como eu disse, precisa mudar a conduta, porque se não mudar, logo após abandonar a medicação, a tendência é um reganho de peso. Como alguns disseram aí, BUP, né? Muitas pessoas chamam de BUP. Ela ajuda assim também na questão de tabagismo. Ovário policístico é diferente de síndrome dos ovários policísticos? Foi a terceira pergunta, eu estou pegando em ordem, tá? Ovário policístico, simplesmente a pessoa tem cistos no ovário, micropolicistos. Diferente da síndrome que é o conjunto de sinais e sintomas, né? Onde a pessoa, no caso a mulher, ela tem inúmeros sintomas e manifestações clínicas que corroboram com o problema que é a síndrome do ovário policístico. Existe um critério chamado critério de Rotterdam, que mostra quais sintomas, né, ou quais sinais a pessoa precisa ter uma combinação para ser diagnosticada com a síndrome do ovário policístico. Mulher que tem cisto no ovário, está assintomática, ou seja, não tem sintoma algum, a orientação é acompanhar a evolução. Mulheres que têm sintomas como queda de cabelo, acne e surtismo, muito pelo, né? Ciclo menstrual irregular, muita cólica, fluxo geralmente intenso e alterações laboratoriais como androstenediona alta, testosterona alta, dihidrotestosterona, estradiol, uma relação FSH-LH maior que 3:1, é sinal que realmente precisa procurar um endocrinologista, um ginecologista ou algum profissional, um médico que tenha experiência na área para acompanhar. Na alopatia, anticoncepcional são opções, em alguns casos DIU, Mirena, outra opção, mas particularmente eu tento adotar outras medidas, até porque na fisiopatologia da síndrome do ovário policístico, o que é isso? Por que a pessoa tem a SOP? É a resistência à insulina na grande maioria das vezes. E o que é a resistência insulínica? Pessoas que ingerem carboidrato de alto índice glicêmico, que são as comidas açucaradas, que a longo prazo faz a pessoa ter picos suscetíveis, picos, né, inúmeros picos de insulina, e essa hiperinsulinemia predispõe ou ocasiona a síndrome do ovário policístico, ou seja, pessoas que comem muito açúcar, muito doce, muito sorvete, que está acima do peso, que tem uma predisposição familiar, a tendência é que o seu estilo de vida contribua de forma negativa para o aparecimento aí da síndrome do ovário policístico, tanto que uma das medicações na alopatia é a metformina, que é um sensibilizador da insulina, que contribui para reduzir a resistência insulínica, até mesmo tratá-la, regulando o ciclo menstrual. Para queixas de pele, espironolactona é uma opção, mas eu particularmente prefiro a fitoterapia como uma alternativa inicial. Mas sempre tem que ter a combinação do estilo de vida. Exercício aeróbico, musculação, perda de peso, controle do estresse e uma alimentação bem regrada. Low carb é uma excelente opção, cetose pode ser uma outra opção, mas o nutricionista vai elaborar isso aí para indicar para você. Sal palmeto, beta-cistosterol, pinjônio africano, zinco, cromo, vanádio, cúrcuma, bioperine, capsaicina, todos esses nomes complicados podem de alguma forma colaborar aí para o controle e tratamento da síndrome do ovário policístico. De mineral, sempre quando eu falo em hormônio, gosto de colocar o boro, tá? Seja ele quelado preferencialmente, boro que é um mineral importantíssimo quando a gente fala em hormônio, tá? E o tratamento para síndrome do ovário policístico não é Ctrl+C, Ctrl+V. Depende dos sinais, dos sintomas, da faixa etária, da idade e dos níveis hormonais. Tá? Thaís Prates colocou aí um monte de opção aí. Eu falei rápido, me desculpe, tá? Porque tem mais 7 perguntas e eu não quero estender muito.
Óleo de coco é uma opção, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque tudo na vida tem indicações e contraindicações. Roberta Sodré, minha paciente delegada. Aline Galdino também paciente, legal. Roberta Sodré é um fenômeno, tá? Ela é mãe, né, de gêmeos e tá com percentual aí 13%, 12%. Ok. Próxima pergunta, sertralina. Soltaram a palavra sertralina aí. Obrigado, Márcia. Tô com cara de cansado. Trabalhei hoje o dia inteiro, acabei de chegar. Fiz curso o final de semana inteiro, mas energia que não falta. Sertralina, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tá? São perguntas que vocês soltaram aqui. Isso, Estela, né? Estela D'Angelo perguntou de sertralina. É uma medicação inibidora seletiva da recaptação de serotonina. Serotonina que é também um hormônio neurotransmissor proveniente aí da cascata do L-triptofano. L-triptofano que é um aminoácido, tem no abacate, tem no queijo, tem no leite. É um aminoácido aí essencial que após várias conversões ele vira 5-HTP e após 5-HTP vira serotonina. Serotonina que mais de 70% dela é produzida no intestino. Ou seja, se o seu intestino não funciona bem, muito provavelmente a produção, metabolização e utilização da serotonina é ineficaz. Serotonina baixa aumenta a predisposição, sim, de depressão, de transtorno bipolar, dentre várias outras doenças. Na minha prática, quando eu vejo pacientes utilizando inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a sertralina, fluoxetina, paroxetina, eu observo que os níveis de serotonina no exame de sangue é muito baixo. E, na grande maioria das vezes, o uso é crônico e a tendência, não estou dizendo que acontece com todos, mas a tendência é sempre aumentar gradativamente a dose. Como a fluoxetina começa com 20 e vai para 40, 60, 80, sertralina 25, 50, 100, paroxetina 20, 40, enfim. E o tratamento da depressão, né? Hoje a maioria das pessoas são depressivas e o diagnóstico disso é muito complexo, porque as pessoas não chegam em um bar, em uma festa, em um restaurante, eu tô depressivo, eu quero morrer, eu não tô bem. Ninguém fala isso. Geralmente os sinais e sintomas as pessoas guardam para elas, não compartilham, o que dificulta muito o diagnóstico. E a questão da aceitação também é complexa, as pessoas não conseguem aceitar ou admitir que estão depressivas. E o uso da medicação, em alguns momentos, é extremamente necessário. Pessoas com crises, que está prejudicando realmente a qualidade de vida, performance no relacionamento, performance no trabalho. Eu não sou contra, mas do início do uso da medicação, eu sempre fortaleço isso na mente do paciente, que em algum momento a gente vai ter que abandonar essa medicação e que uma contribuição, uma avaliação integrada de psicólogo, coach, psicanalista, enfim, isso depende das crenças da pessoa, vai contribuir de forma muito importante e sustentável para que a pessoa não faça uso da medicação a longo prazo. A sertralina, assim como a fluoxetina, tem um mecanismo de ação muito semelhante e podem ser utilizadas de forma off-label para emagrecimento, tá? O efeito para inibição do apetite aí vai por até 90 dias geralmente, ao contrário da paroxetina que não tem essa indicação, mesmo tendo um mecanismo de ação muito semelhante. Em alguns casos, a paroxetina pode ocasionar o ganho de peso, então precisa ter cuidado. E a fluoxetina, ela tem 3 moléculas de flúor, podendo comprometer a função tiroidiana. Então o nome dela, na verdade, deveria ser fluoxetina, tá? Mas como eu disse, são drogas vendidas em drogarias que em alguns casos pode tirar uma pessoa de depressão e salvar uma vida. Mas o que eu sou contra é essa prostituição na prescrição, onde as pessoas manifestam poucos sintomas, às vezes terminou um relacionamento, às vezes algo agudo, sabe? Não é algo muito grave, a pessoa às vezes está triste, todo mundo tem momentos bons e ruins, e por conta desses momentos, prescrever uma medicação dessa, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cautela, tá? E existem fitoterápicos aí que podem contribuir de maneira muito positiva na produção e melhora da serotonina no nosso organismo. O próprio nutricionista aí, ou médico experiente, pode prescrever, né? Como eu disse,
triptofano, 5-HTP, com vitamina B3, Zebrin, GABA. Eu vejo uma resposta muito legal, seja prescrevendo em cápsula ou em tintura, ok? Perguntaram de GH, um rapaz perguntou de GH. Como foram muitas perguntas, eu não consegui ver quem fez a pergunta. Quando tomar GH, uma coisa assim. Gente, pelo Conselho, né, Federal de Medicina, pelos guidelines, consensos, a indicação do GH é realmente para tratar deficiência estatural, né? Crianças com baixa estatura e crianças que têm deficiência de GH, que após o teste de estímulo, seja ele com clonidina, seja ele com insulina ou com arginina, comprovada a deficiência de GH e a criança tem uma estatura mais baixa com epífise óssea aberta. Todos esses nomes mais complexos, um médico pode avaliar e ter a indicação ou não. O GH, que é um hormônio não esteroidal, que ao passar ao fígado vira um fator de crescimento chamado IGF-1. Fator de crescimento esse que tem um poder anabólico. Tô nervoso não. Tô um pouco acelerado. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha perna daí, gente? Síndrome da perna inquieta. Tá vendo? Todo mundo tem um grau de ansiedade. Mas nem por isso eu tomo remédio. Então, voltando aqui, ó. Você detectou. Vou continuar balançando minha perna. Você me desculpa, tá? Mas eu vou tentar parar. Até me perdi. GH, pronto. Então, o GH ele passa no fígado. E ao passar ao fígado ele vira IGF-1, que é um fator de crescimento. E esse IGF-1 tem um poder anabólico e um poder lipolítico. Ou seja, contribui sim para a redução de gordura, contribui sim para o ganho de massa. Mas fazer o uso deste poderoso hormônio com essa finalidade não quer dizer que vai trazer resultados positivos. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de tirar dúvidas com colegas mais experientes. Então, quando eu vejo um ginecologista, um endócrino, um cardiologista, eu vou lá, eu pergunto, eu não tenho vergonha de perguntar, gosto de aprender. Tem síndrome da perna inquieta, eu tenho sim, tá? Mas vamos focar, gente, ó. E aí, na prática, eles também observam a redução do percentual de gordura, o ganho de massa, tá? O grande detalhe é o seguinte, que tem que tomar cuidado, porque quando toma o GH, os níveis do hormônio do crescimento, assim como do IGF-1, pode subir, e esses níveis elevados pode causar retenção, inchaço, dores e articulações, principalmente em punho, ocasionando a síndrome de Murphy, tá? Precisa realmente ter cuidado. E como eu disse, eu tiro dúvidas com colegas, eu leio artigos, eu leio livros, aprendo. E particularmente eu gosto de experimentar tudo, eu sou muito curioso. E assim como eu mostrei para vocês ontem sobre o adesivo de testosterona, eu já usei GH, experimentei, utilizei em dose baixa, dose alta. Particularmente essa questão de redução do percentual de gordura procede, tá? Mas se não tiver dieta, se não tiver atividade física, é um desperdício de dinheiro e um risco para a saúde, né? Então, muita cautela, não vamos utilizar isso para o carnaval. Em 30 dias eu vou secar, que eu tenho que tomar isso. As coisas não são bem assim. Então, custo elevado, tá? E a prescrição é médica, ok? Disbiose, foi uma outra pergunta, eu não sei quem perguntou, não consegui acompanhar. Amarrei minhas pernas, tá? Obrigado aí para as pessoas que me lembraram. Disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal. Nós temos algumas populações de bactérias no intestino, firmicutes e bacterióides, que quando tem este desequilíbrio, após esse desarranjo, a pessoa começa a manifestar inúmeras reações adversas e maléficas para a sua saúde, certo? Sintomas dos mais variados, até porque o intestino, como eu disse, produz hormônios, como a serotonina e vários outros. E um craniano chamado Metchnikoff, em 1908, vocês podem digitar no Google aí, 1908, ele ganhou o Prêmio Nobel em Medicina, justamente por essa teoria de probiótico e prebiótico, onde ele descobriu que mais de 75% do sistema linfóide, ou seja, linfócitos, imunidade, estão no intestino. Logo, pessoas que têm disbiose,
pessoas que comem mal, pode ocorrer esse desequilíbrio, esse desarranjo entre bacterióides e firmicutes, ser um portador de disbiose, alterar a sua imunidade, alterar a sua produção hormonal, predispor à obesidade, à depressão e a vários outros problemas. O intestino é um dos órgãos mais importantes. Sem o intestino funcionando bem, a saúde das pessoas está comprometida. Hoje, a ingestão de alimentos industrializados, proteínas de origem animal, inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, ocasionam a disbiose ou pode predispor ainda mais a disbiose, certo? E quando você ingere esses alimentos, quando você come mal, a barriga fica inchada, o aspecto das fezes modifica, um dia é diarreia, um dia é sólido, um dia é constipado, um dia dói para evacuar, a pessoa tem gases, a pessoa não consegue absorver direito os alimentos, pode sair alimentos nas fezes. Então, vários desses sintomas são sinais de disbiose, tá? O diagnóstico de disbiose pode ser por exame de fezes. Existe um que eu gosto muito que chama calprotectina ou colprotectina. Pode ser feito através também de sinais e sintomas. A pessoa vai falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí o profissional de saúde diagnostica. E o tratamento dela não é somente fazer um detox intestinal, não é somente utilizar probióticos, outros ativos aí como biointestil, berberina HCl, umas 5 a 7, 8 cepas de probiótico nos bilhões, mas também mudar o estilo de vida, né? Porque não adianta você limpar tudo e a pessoa continuar com o estilo de vida desregrado. Algumas pessoas têm distensão abdominal não somente por disbiose, mas por intolerância alimentar, quando tem deficiência de algumas enzimas digestivas. A lactase é uma enzima, a protease é outra, a lipase é outra, a amilase é outra. E aí, quando tem essa deficiência dessas enzimas, a pessoa não consegue absorver de maneira eficaz e pode dar disbiose. Uma outra questão que pode atrapalhar também o intestino é a síndrome do intestino irritável, né? Onde algumas pessoas falaram aí de food maps, que é simplesmente uma retirada de alimentos ricos em food maps, que são aqueles alimentos que causam fermentação. Alimentos que para muitos são saudáveis, mas é aquilo. O que é remédio para alguns pode ser veneno para outros. E no food maps, alimentos como brócolis, alho, cebola, maçã, né, são alimentos extremamente prejudiciais. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses alimentos podem ser saudáveis para alguns e prejudiciais para outros. E aí um acompanhamento com o nutricionista pode orientar direitinho como resolver este problema, tá? Tem gente paquerando aqui, meu Deus, nas mensagens aí, ó. Tem um rapaz aí procurando as meninas. O pessoal não perde tempo. Food Maps eu falei. Ansiedade eu falei. Algumas pessoas têm perguntado de consulta. Eu vou falar no final, tá? Deixa eu acabar aqui. Mas obrigado pela confiança. Hipotireoidismo, né? Todo mundo tem tireoide, tá? Eu tenho tireoide. Graças a Deus que você tem tireoide. A tireoide, ela é uma glândula endócrina, né? Em forma de H, para algumas pessoas é o pomo de Adão. Em forma de uma borboleta, enfim. E todo mundo tem tireoide. Ela produz aí um hormônio chamado T4 através de um estímulo da hipófise que produz TSH. Hipófise que é estimulada pelo hipotálamo através do TRH. Então, hipotálamo, TRH, hipófise, TSH, tireoide T4. T4 aí que é produzido 90% dele na tireoide. E aí, após esse T4 sair no plasma, na circulação, ele vai para a periferia e é convertido em T3 através de umas enzimas chamadas deiodases. Tem a deiodase 1, 2, 3. E o T3 é o hormônio biologicamente ativo, mais potente. Aquele que é responsável pela queima de gordura, pela geração de calor, pelo ânimo, disposição, crescimento das unhas, funcionamento intestinal. O hipotireoidismo ele pode ser um hipomanifesto, pode ser um hipo subclínico ou um hipo autoimune.
E quem vai investigar esse é um médico com avaliação laboratorial, dosando TSH, T4, em alguns casos anti-TPO e anti-tiroglobulina. E após a dosagem desses hormônios, após a avaliação clínica, o que é isso? A pessoa tendo sintomas, e quais são os sintomas? Até edema palpebral, a pessoa pode ter aquela bolsa inchada nos olhos, a pessoa pode ter unha fraca, pode ter queda de cabelo, sonolência, intestino preso, preguiça, indisposição durante o dia, por mais que durma 8, 9, 10, 12 horas. A pessoa geralmente pode ter um ganho de peso, pode, não quer dizer que vá ter. Existem pessoas com hipotireoidismo que são magras, tá? Mas de qualquer forma, o hipotireoidismo é prejudicial para a saúde num todo. Os níveis de colesterol podem subir, pode ocorrer predisposição a adquirir outras doenças, e aí precisa ser feito o diagnóstico para conduzir o tratamento e avaliar se necessita ou não do uso da medicação. Existem várias coisas naturais que podem otimizar a função tireoidiana, e dos minerais, eu diria que o selênio é o mais importante deles. Selênio aí que ajuda o T4 a virar T3, e o T3, como eu disse, biologicamente é mais ativo, mais potente e ajuda muito para a saúde, tá? A formação do T4, que é o tetraiodo tironina, ele vem através do aminoácido tirosina, como eu disse, L-tirosina do abacate do leite, com associação com moléculas de iodo. E aí são 4, né? Tetraiodo tironina, que é da tirosina. Este é o T4, ou o Puran, ou a levotiroxina, ou sintroide, ou levoide, etc, etc, etc. Algumas pessoas fazem o uso off-label para emagrecimento, o que é contraindicado, porque isso pode desequilibrar a tireoide, e quando desequilibra ela, desequilibra o corpo num todo, tá? Quando é autoimune, é Hashimoto, e como eu disse, a imunidade está no intestino. Logo, toda pessoa com problema de doença autoimune pode ter outras doenças autoimunes. Então, uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem uma predisposição maior a ter lúpus, pode, quando é hipotireoidismo de Hashimoto ou hipertireoidismo de Graves, tá? Quando é doença autoimune. Pode ter uma predisposição para vitiligo, para psoríase, para doença de Crohn, né? Para artrite reumatoide, para espondilite anquilosante, várias doenças autoimunes. Então, é necessário, do ponto de vista nutricional, cuidar do intestino. Conduta essa que não é muito aprovada pelos endocrinologistas, mas na nutrição é muito aprovada, e eu sou um estudioso da nutrição, eu sou um aluno, eu sou um estudante universitário da nutrição, e quando eu vejo que as pessoas têm uma predisposição a adquirir outra doença, eu acho que a gente tem que prevenir, né? E a prevenção está na alimentação, como Hipócrates dizia antes de Cristo: teu remédio, teu alimento, teu alimento, teu remédio. E através da alimentação a gente consegue melhorar o tratamento da tireoide, prevenir o hipotireoidismo e até controlar essa questão autoimune. Legal, ó, depoimento da Márcia aí, que tinha ou tem, não sei, um problema da tireoide, e que após 2 anos utilizando a medicação, a tireoide aparentemente regulou. Muito provavelmente essa informação quem passou foi um médico, né? Aí, ó, tá vendo? O Daniel Matos falando que toma T4, tem psoríase e vitiligo. Daniel, esse já é um sinal que tem que avaliar seu intestino, tá? Disbiose, né? A saúde, a sua imunidade, a nossa imunidade está no intestino. Qual suplementação a gente deve usar? Ômega 3, magnésio, a B6, que é a piridoxina, a B12, que é a cianocobalamina. Gente, isso é muito individual. Tem pessoas que não precisam de ômega 3, B6, magnésio, B12, mas precisa de selênio, de boro, de manganês, de tiamina, riboflavina. Outras precisam de vitamina C, outras de colágeno, outras precisam de comida, né? É igual a postagem que eu fiz hoje. Não adianta eu comprar um monte de suplementos se tiver uma dieta ruim. Então isso é individual. Tem como fazer exames de sangue para isso. Tem sinais e sintomas. Tem sinais e sintomas de zinco baixo, de selênio baixo, de B12 baixo, de ferro baixo. Então, antes de tudo, vamos avaliar num todo, observar quais sinais e sintomas tem para em seguida tratar de forma bem pontual, ao invés de fazer uma prescrição aí, Ctrl+C, Ctrl+V, uma receita de bolo. Falei de imunidade, falei de IH, disbiose, FODMAPs, hipotireoidismo, sertralina, fluoxetina, paroxetina, síndrome do ovário policístico,
queda de cabelo na mulher e compulsão alimentar. E ansiedade. O último tema que vocês selecionaram, se pode tomar Almeida Prado com frequência, isso é interessante avaliar com o seu médico ou nutricionista, tá? Almeida Prado é uma boa indicação para várias questões, particularmente eu sou fã, mas é interessante consultar. Testosterona baixa pode ocasionar ganho de peso, e aí vem a questão relação causa-efeito. Isso foi até tema da minha dissertação de mestrado, onde eu apresentei durante 2 dias no Congresso Brasileiro de Nutrologia em 2019, lá em São Paulo. Eu apresentei no sábado e no domingo para colegas médicos e apresentei em Paris, na Faculdade de Sorbonne, no ano de 2018. E hoje eu estava mexendo nas minhas coisas aqui, achei a minha dissertação de mestrado, deixa eu até mostrar aqui para vocês, que fala justamente sobre isso, testosterona. Aqui, ó. Achei a minha dissertação de mestrado, ó. Meu nome aqui, testosterona. E aqui algumas páginas. E aí, deixa eu ver se eu acho um gráfico legal aqui. Olha aqui, ó. Esse gráfico legal. Esse gráfico aqui de azul é a testosterona ao diagnóstico. Então foram 42 homens com testosterona baixa. Tá vendo? E olha que todos estão baixos, mas cada um em um determinado nível. Esse aqui de um jeito, esse de outro, esse aqui mais baixo. E aqui embaixo, o número de cada indivíduo nesse estudo. Aqui. E depois, após a reposição hormonal, por creme transdérmico, ou seja, eram homens que tinham sintomas, tinham sinais, que tinham a indicação da reposição, do tratamento, foram tratados com a dose de creme, e essa testosterona subiu. Agora, olha como a individualidade. A gente utilizando a mesma dose da testosterona. Um veio pra cá, outro aqui, ó. Na mesma dose. Olha que curioso. Mesma dose e cada um com um pico diferente de testosterona. Mostrando justamente a correlação do estilo de vida. E aí, quando a gente vê um estudo como esse, tá? Esse aqui, gente, foi um estudo que eu fiz, tá? Então, modéstia à parte, eu tenho propriedade para falar dele. Então, pessoal, foram 2 anos nesse estudo. Comecei ele em 2017. E aí, como eu estava falando, por que a pessoa tem a testosterona baixa? E algumas pessoas falam assim, eu engordei porque a testosterona tá baixa. Será? Ou ela engordou e a testosterona caiu? E aí é relação causa-efeito, certo? O que é isso? A pessoa com estilo de vida totalmente desregrado, sedentário, dormindo mal, comendo um absurdo, começou a ganhar peso. A obesidade é uma doença. E o tecido adiposo, ele produz mais de 70 citocinas, mais de 70 produtos ruins para a saúde de nós seres humanos. E a produção desses fatores inflamatórios a longo prazo vai trazendo inúmeros malefícios para a gente. E um deles é a deficiência de testosterona, no caso desse estudo, no homem. E aí a testosterona do homem cai, ele tenta emagrecer, ele faz dieta, ele faz exercício, mas por conta dessa testosterona baixa, os resultados não são tão positivos. Foi um estudo submetido ao Comitê de Ética, um estudo em vivo com homens, o mais novo 19 anos, obeso, o mais velho 55. E acredite, sem interferência alguma de plano alimentar ou atividade física, 68% teve uma redução do percentual de gordura. Estudo esse, que eu não posso deixar de comentar, que teve a participação... Deixa eu pegar os nomes aqui, tem que mostrar. Ai, gente, cadê? Eu vou folhear agora não, tá? Mas assim, estudo esse que teve a participação da Stephanie, nutricionista, que me ajudou muito na coleta de dados, ajudou na dissertação. A Ana Luísa Salomé, estudante de nutrição da clínica, que está há mais de 2 anos com a gente. Ela tem trabalho publicado aí, ó. Trabalho internacional publicado e trabalho nacional publicado. Estudante. Mas o que elas têm
vontade de estudar, vontade de procurar as coisas, de madrugar, de planilhar, de dissertar, de ler, tá? Então independe da formação. Olha só, o trabalho tem duas nutris aí. E a Maria Tereza, que é farmacêutica, mestre também, que me ajudou muito na realização aqui, na execução dessas planilhas e desses gráficos, seja gráfico em pizza ou em outro formato, que colaboraram muito, além da minha orientadora queridíssima Dinalva, tá? Então, aproveitei para pegar aqui e agradecer de coração Ana Luísa Salomé, Stephanie Rocha, nutricionistas da Clínica Pechel, Maria Tereza, farmacêutica, mestre de Petrolina, mora em Petrolina, e a Dinalva, minha orientadora lá de Fortaleza. E aqui mais um gráfico, olha que legal esse gráfico. Esse gráfico, essa parte pequenininha aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, mostra a testosterona média dos homens. E a testosterona média dos homens foi 278. Então a gente pegou a testosterona dos 42 homens, nós somamos e dividimos por 42. E aí a média foi 278 ao diagnóstico. Após o tratamento, a média foi para 567. Ok? E sem intervenção dietética, sem intervenção quanto à atividade física, 68% emagreceu. Fechado? Para homem. Reposição ou utilização da testosterona para mulher no Brasil ainda não é consenso. O que isso quer dizer? Depende. Não é toda mulher que deve usar testosterona, não é toda mulher que pode utilizar testosterona. Foi publicado no segundo semestre do ano passado artigos no The Lancet mostrando a utilização da testosterona em mulheres, seja por comprimido ou seja por pastilha sublingual, para tratar a libido, né? E houve uma melhora significativa em questão de orgasmo, sensibilidade sexual, atividade sexual, relação com o cônjuge. Então a possibilidade, né, a possibilidade de indicação hoje da testosterona na mulher que ainda não é consenso, ou seja, não é todo profissional que concorda, não é todo profissional que prescreve, seria para libido e precisam de mais estudos, etc. Mas alguns colegas prescrevem, outros não, eu não vou entrar nos méritos disso, ok? Mas aí esse estudo é testosterona no homem. E a última pergunta, coceira no corpo. Coceira no corpo, eu aprendi isso sobre coceira em Fortaleza em 2013, 14. Eu fui num curso onde uma nutricionista chamada Denise Carreiro me ensinou isso. Então muitas pessoas têm coceira e fala que é alergia do sol, fala que é alergia do suor, fala que é alergia da luz, fala que é após o banho, após a atividade física, após a sauna, ou que é à noite. E simplesmente faz o uso corriqueiramente de antialérgico. Seja Histamin, seja loratadina, Ixizine, Fenergan, dentre outros, prometazina, né? E de certa forma até melhora, tá? Se eu for entrar nos deméritos aqui da fisiopatologia, é bem complexo. Eu confesso que eu não me recordo detalhadamente, mas tem uma correlação direta com inflamação. Existe inflamação em garganta, sinusite, tendinite nas juntas, enfim, inflamação em intestino, em todo lugar. Mas quando a inflamação é subclínica e é uma inflamação sistêmica do corpo inteiro, o indivíduo está completamente inflamado, existe uma produção exacerbada de mastócitos, de plasmócitos e principalmente de eosinófilos, que após apresentar uma elevação da temperatura corporal ou simplesmente uma alteração do termostato hipotalâmico, ou seja, sua temperatura era 34, foi para 35, era 36, foi para 35, era 35, foi para 37, enfim, coisa que acontece com banhos quentes, coisa que acontece quando você toma sol, coisa quando acontece quando você exercita, joga um futebol, corre, né? Você tem uma hipertermia, acontece uma produção exacerbada dos plamócitos, dos mastócitos e principalmente dos eosinófilos, o que faz você ficar vermelho ou vermelha e apresentar muito prurido, que é a coceira. O tratamento para isso é realmente desinflamar.
Como desinflamar? Retirar as coisas ruins e adicionar coisas boas. Muito simples. Já encontrei vários pacientes que a principal queixa não foi esta, foi consultar por uma outra queixa, mas após fazer dieta, após praticar atividade física, ingerir determinados suplementos que para ela fazia bem, no retorno comentou que, nossa, eu tinha uma coceira que não parava por nada e parou, tá? Então isso é inflamação ocasionada por alimentação, ocasionada por estresse e ocasionada também por excesso de tecido adiposo que produz todas essas citocinas e fatores inflamatórios. Então o antialérgico vai tratar as crises, mas não vai resolver o problema, ok? E pessoas que têm essas queixas corriqueiramente ou de imunidade muito baixa, independente do que é feito, avaliar a adrenal e avaliar os níveis de cortisol, além do intestino, além das vitaminas, porque pode ter correlação. Finalizando, para imunidade baixa, beta-glucana ou alimentos com beta-glucana, o inhame, por exemplo, tem, zinco, vitamina C, probiótico, cúrcuma, sódio superóxido dismutase, glutationa, nucleotídeos, quercetina, boswellia serrata, tentando lembrar demais, resveratrol, coenzima Q10, vitamina B17 que não pode ser comercializada no Brasil. Todos esses ativos naturais contribuem para a imunidade. Lactoferrina, que tem no leite, mas dá para comprar em cápsula. E colosso bovino, que dá para comprar em cápsula também. Todos esses ativos naturais ajudam na imunidade. Então, não consegui anotar todos, eu vou deixar gravado aí para vocês. E aí pega o papelzinho, a caneta e anota. Tem algumas pessoas que pegam papel e caneta e anotam a live. Eu acho isso super legal, super legal. Eu fico louco quando eu recebo as fotos ou postagens. O pessoal assim, nossa, acompanhei a live, acompanhei, e anota e me marca. Eu acho muito legal, muito legal. Então, gente, 10h05, mereço um banho, mereço um jantar e mereço uma leitura. Eu tô muito empolgado com o curso do final de semana. Eu comprei até o livro aqui, tô muito empolgado. Enfim, indico para vocês, tá? Para quem tem algum negócio, seja ele homework, seja ele prestador de serviço, seja ele que venda um produto ou administre algo, ou é um gerente, enfim. Busque conhecimento, busque sempre coisas para aprender, né? Então aqui eu vejo um livro, ó, o que aprender com câncer, tratar de nutrologia. Aqui é a minha sala de estudos. Tem um livro aqui do Augusto Cury, bem legal, Augusto Cury, que eu admiro assim muito mesmo, do Augusto. Augusto Cury que me deu um livro, a filha dele consultou comigo, gente, olha que legal. E eu admiro ele pra caramba. Agora eu tenho que achar o livro que ele me deu. Tá por aqui nessa bagunça. Mas enfim, queria agradecer vocês, eu vou deixar aí, tá? Eu queria mostrar esse livro pra vocês, gente. Eu tenho que achar aqui essa bagunça. Mas eu fico devendo. Eu acho que está lá na clínica. Deve estar lá na clínica. Tem um outro aqui do Augusto Cury. Mas enfim, eu acho que conhecimento nunca é demais, é gratuito. E a gente deve sempre estudar, buscar conhecimento. Sempre. Ok? Esse do câncer é legal, algumas pessoas perguntaram. Pessoas aí que têm familiares com Alzheimer, né? Me perguntaram recente. Eu ganhei esse livro aqui de um paciente, tá? A esposa de um paciente me deu esse livro. O marido dela tem Alzheimer. O fim do Alzheimer. Ganhei muito livro de pacientes. Eu acho que é isso. Vou descansar agora. Boa noite para todos. Adorei a live também. Dr. Henrique Barreto, gente, ó, segue esse cara. Dr. Henrique T. Barreto, com 2 R's. Ele é um ginecologista sensacional. Ele adora essas questões de fitoterapia. Ele adora minerais. Ele adora prescrição de coisas naturais.
Ele adora tratar síndrome do ovário policístico sem anticoncepcional. Ele adora ajudar os pacientes a emagrecer, cuidar da autoestima. O Dr. Henrique, ele tem uma mulher incorporada, porque ele conversa com as mulheres, é uma coisa incrível. Ele fala o que elas querem ouvir. Enfim, esse cara conhece o mundo feminino como ninguém. Dr. Henrique DR, né? Henrique T. Barreto. Tá aí acompanhando a nossa live. Boa noite. Vou deixar disponível para vocês daqui 15 minutos nos destaques todas as orientações do Desafio Detox. Então agora vai estar aberto para todo mundo por uma semana. Compartilhem, por favor. Ajudou muitas pessoas o Desafio Detox. Eu acredito que vai ajudar várias outras. Vou deixar aberto aí para perguntas que vou responder ao longo da semana. Tá certo? Boa noite. Fiquem com Deus. Bom descanso. 10 horas, já está na hora de dormir, para aproveitar o sono REM e acordar amanhã 100% com pico de cortisol, porque de manhã é importante, com pico de testosterona para aguentar esse dia aí. Segundou e amanhã é terça. Boa noite. Obrigado.